o Coritiba foi eliminado da Copa do Brasil, o Urso chegou a participar dos amistosos disputados pelo Verdão contra São Paulo, Corinthians e também contra o Londrina. Inclusive, marcou 2 gols nesses jogos amistosos, o que encheu o torcedor Coxa Branca de esperança. A gente até mostrou aqui os gols do Júnior Urso nesses jogos amistosos, só que daí ele voltou a jogar, né? No empate no Couto Pereira em 3-3, contra o Sport no dia 12 de abril, e aí não manteve uma sequência. Diante do Fortaleza, novamente sentiu essa lesão na coxa, e aí nos últimos jogos que ele atuou, não estava agradando o torcedor. Então, o contrato do Júnior Urso rescindido de forma amigável, e agora o Urso não faz mais parte do elenco alviverde. É uma situação complicada, né? Hoje estamos aqui com o Dudu Oliveira também, para participar conosco. O Alexandre. Bom, o Urso, na minha opinião, foi uma ótima contratação do Coritiba pelo que poderia agregar ao Coxa fisicamente. Ele é um jogador muito intenso, ele é um jogador que joga em todas as posições. Só que a parte física foi o que mais pesou. E sempre foi o forte dele. E as lesões, né? A parte física, as lesões, porque assim, às vezes o cara não tá bem fisicamente, mas ele não tá machucado, né? O Júnior Urso sofreu muito com lesões, e é uma pena que ele vinha do futebol americano jogando até numa posição mais avançada, poderia ser até útil em várias funções do meio campo, e acabou não conseguindo jogar, né? Como a TT trouxe bem aí, o Júnior Urso praticamente não atuou pelo Coritiba nesse ano, e quando atuou, a torcida não gostou muito. A né? TT citou ali que ele foi titular em um jogo do Paranaense. Foi no primeiro. Primeiro, ele 45 fez a estreia, minutos. Jogou o primeiro tempo e já saiu lesionado. E daí ele ficou quanto tempo no DM? 2 meses fora. É muita coisa. Esse jogo do Paranaense foi no dia 14 de janeiro e ele voltou a atuar dia 12 de abril. Então 3 assim, meses, então. 3 meses. 3 meses. Quase 3. Mas assim, eu vou pelo menos aqui aplaudir o Urso. Pela atitude. Pela hombridade, né, Dal? Hombridade, com toda certeza, de entender que não tem condição, de entender que não vai contribuir, e ainda mais nesse momento difícil, né? Pode ter muita gente com o pensamento de abandonou o barco, mas eu não, eu vou aplaudir o Urso aqui, porque ele foi o cara que falou, gente, não tô conseguindo contribuir como eu queria e eu vou sair. Primeiramente, uma ótima tarde a todos vocês, Felipe Dal. Bem-vindo, primeira vez no microfone do Bate-Pronto, né, Primeira vez Dudu? no Bate-Pronto durante a semana, né? Durante Já apresentei semana, algumas né? vezes da jornada esportiva. Isso, com certeza. prazer estar com todos também. Uma boa tarde à audiência do nosso FM, também da nossa live do YouTube. Eu acho que o Júnior Urso é um jogador de muita qualidade, né? Mostrou isso na primeira passagem pelo Coritiba, passou por grandes clubes, Atlético Mineiro, Corinthians, mas vocês ressaltaram bem, né? A questão física, 3 meses parado, pesou muito, e ele voltou no momento que o Coxa estava sem ganhar, né? Então ele teve uma disputa também muito grande com o Andrei, Bruno Gomes, e pela qualidade desses jogadores eu acho que ele não conseguiu se afirmar. O Júnior Urso, quando entrava a torcida, já pegava no pé dele. Então eu acho que a questão física principalmente afetou muito, mas eu acho que ele é um grande jogador, né? Mostrou isso nas outras passagens que ele teve por outros clubes, né? E infelizmente não conseguiu repetir a primeira passagem que teve no Coritiba. Mas a idade tá pesando, Dal. Tá pesando, com toda certeza, né? Não tem? Mas é engraçado que muita gente ficou esperançoso, né, TT? Porque quando ele já tinha acertado com o Coxa, ele postou um vídeo nas redes sociais, você lembra? Treinando em casa e tal. E ele ele tá com um corpo bom ainda, só que infelizmente as lesões musculares, né, estão sendo afetadas sim por conta da idade. E até no jogo que ele teve uma falha diante do São Paulo, né? Que teve uma falha individual. Do Palmeiras. Desculpa. O terceiro gol diante do Palmeiras foi uma falha individual dele. E depois daquele momento ele realmente ficou marcado negativamente com o torcedor, né? Sim, tanto que no jogo contra o Santos, que foi o jogo na sequência, teve aquela lesão do Lisieiro, daí a opção por entrar ele ou o Andrei, a torcida pedindo o Andrei. O Zago opta por colocar o Urso e a torcida vai ao Zago. Inclusive, na entrevista coletiva depois do jogo, eu perguntei pro Zago por que optou pelo Andrei e não pelo Urso. E ele disse que o Urso estava melhor fisicamente, por isso que ele teria optado pelo Júnior Urso. E o Andrei ainda voltando de lesão. Mas peraí, mas como que ele tá melhor fisicamente depois de hoje? Depois de tudo que a gente tá sabendo agora?
Então, mas é que assim, o Andrei... O Andrei, então, é o próximo que vai deixar o Coritiba? É isso que o Zago tava tentando dizer pra gente? Porque, né? O Andrei, ele ainda não recuperou a grande forma que ele teve no ano passado. Isso é natural. Ele ficou quase 9 meses parado. Né? Ele teve uma lesão muito feia no joelho, né? E foi, infelizmente, sozinho, né? Num treinamento no CT da Graciosa. Eu acho que nos momentos de dificuldade, o treinador mais experiente tende a colocar os jogadores mais experientes, né? Concordo. Pra sair do buraco que a equipe se encontra, né? Então, talvez entre escalar o Andrei, Lisieiro, o próprio Bruno Gomes, que são jogadores mais jovens, talvez eles estivessem apostando no Júnior Urso, né? Pra dar uma experiência mais no time, uma casca mais pra passar pelo momento de dificuldade, mas acabou que não deu certo, né? Eu acho que você tem que escalar o melhor jogador sempre, independente da experiência, e no momento os outros 3 estavam rendendo mais do que ele. Até o Zé Travagin, nosso companheiro aqui, trabalha aqui no comercial. Beijo, Zé. Rick. Um grande abraço pro Zé, ele mandou no YouTube aqui, ó. Vazou na imprensa, no vestiário o Arthur disse que quem não tá feliz a gente acerta na paz. Ele até falou isso, inclusive, na coletiva, né? Eu ia falar no dia isso. seguinte Falou o Urso publicamente. No dia seguinte o Urso vai embora. Pra mim foi isso. Faz sentido. Faz sentido também, só que eu prefiro acreditar na hombridade do cara, que percebeu que não tem como, que não consegue ajudar. E ele não conseguiu, infelizmente, porque acho que boa parte das pessoas elogiaram a contratação do Júnior Urso, e não pelo que ele foi no Coritiba, tá? Porque ele jogou bem no Coritiba, mas ele conquistou um auge na carreira em outros clubes. Sim. Ele jogou muito melhor no Corinthians, ele jogou muito melhor no Atlético Mineiro, né? Já numa posição até um pouquinho diferente. No Coritiba ele era quebradorzaço de bola, ele era primeiro volantão mesmo, tanto que ele ficou muito marcado na época, em 2012, perdendo um gol absurdo contra o Palmeiras, com 10 minutos de jogo no jogo da primeira final contra o Palmeiras na Copa do Brasil lá em Barueri. Caraca, que lembrança, hein? Que memória. Tem Eu lembro desse lance também, tem que mas... lembrar, né? Pô, tá louco. Não sei se foi exatamente com 10, mas foi entre 8 e 12. No começo do jogo. Eu falei, né? a média. A média. Se eu não me engano, ele teve uma boa passagem pela China também, Pela né? China jogou bastante, e nos Estados Unidos agora ele estava tendo números bastante expressivos. Então, E eu acho até justamente que os números e o retrospecto recente dele nos Estados Unidos foi o que encheu o torcedor coxa branca de esperança. Né? Não necessariamente a passagem dele pelo time em 2012 e 2013, mas sim o retrospecto recente. eu concordo com você, TT. Eu acho que o retrospecto recente dele foi o que a maioria das pessoas elogiou, e eu creio que a gente analisou aqui como uma boa contratação, justamente por isso, né? Porque é um cara que vinha para contribuir, é um cara que vinha naqueles moldes também, que vários outros foram contratados. O de conhecer o clube, o de ter uma identidade com a torcida, com a camisa, como foi a volta do William Farias, como foi o Henrique, como foi o Robson, como foi o Robinho ano passado, ano retrasado no caso, né, que o Robinho volta para a Série B. Então o Coritiba participou muito dessa situação de vamos resgatar a memória do clube e trazer jogadores que foram importantes aqui, que conheçam a história, conheçam as dificuldades que a gente está passando. E o Coritiba fez isso. E na Série B deu certo. Ano passado, mal ou bem, conseguiu permanecer na Série A. Né? Então, e esse ano, naturalmente, que tá muito mal. E precisa recuperar o mais rápido possível. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Coxa, né, TT? Tem bastante coisa hoje. Isso mesmo, daqui a pouquinho a gente vai falar, vamos trazer as palavras do primeiro reforço da SAF, o Fran Sérgio, e também vamos falar um pouquinho dessa movimentação de mercado e também qual o perfil aí do time que o técnico interino Thiago Kozlowski pretende armar para encarar o Goiás na segunda-feira.